tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer todo o meu ser. Começo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Onde estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, para adorar a Deus, ali Deus estará, sim, estará. Ele abençoa
seu perdão encontro oração, encontro calma. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós realmente te agradecemos, Pai, por todos os teus cuidados com as nossas vidas, Pai. Estamos passando e passamos por momentos ímpar na história da humanidade. E o Senhor tem nos ensinado a cada vez mais a depender de Ti. Muito obrigado, Pai bendito, porque por nenhum instante o Senhor ocultou Tua face de nós. Sempre esteve com os Teus olhos, Teus ouvidos atentos, Pai bendito, para tudo que nos cerca. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite chegar diante do Teu trono. Te agradecemos porque o Senhor, através do Teu plano salvífico, fez a Tua mensagem de fé chegarmos até nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. Te agradecemos por cada irmão que aqui pôde contribuir com as suas ofertas, seus dízimos, porque isso é prova de que o Senhor tem dado sustento, Pai, a cada um deles, e mais do que isso, o Senhor tem nutrido o coração de cada um deles com gratidão. Te louvamos por tudo que o Senhor é em nossas vidas e perdoa as nossas falhas, Senhor. Que a cada dia nós possamos nos aprimorar através da voz do Teu Espírito Santo no nosso coração. Seja com toda esta congregação, seja com todos aqueles que estão em casa por seus motivos. Abençoa, Pai bendito, a todos que estão necessitados, Pai bendito, nesse momento. Essa é a minha oração, no nome daquele que vive para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema que está aí na tela. Eu quero hoje pela manhã então conversar sobre o consolo do Evangelho no vale da sombra da morte. E para isso eu quero ler um versículo do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Quero começar lendo então neste Salmo e depois nós vamos folhear aí, refletir em algumas páginas da Escritura. Mas o Salmo 23, no verso 4, Salmo que se refere então ao cuidado de Jesus nas nossas vidas, porque Jesus é o bom pastor. Ele diz assim, vamos ler juntos? Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Amém, irmãos? O vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte, irmãos? É aquele período da vida quando a realidade da morte ela está ao nosso redor. Vale da sombra da morte é quando a realidade da morte ela está próxima de nós e ela nos toca. A realidade da morte ela nos atinge, ela nos chega perto de nós com a sua sombra, com a sua presença, com a sua penumbra, com as suas ameaças. É o vale da sombra da morte. É quando então a realidade da morte, a sombra dela, ela está próxima de nós e ela nos cobre. É quando a gente passa esses períodos na vida. E eu imagino que o mundo inteiro, a nossa sociedade, todos nós, nesse ano de 2020, nós temos andado pelo vale
da sombra da morte. A realidade da morte é uma realidade que está diante de nós, está próxima de nós, por causa dessa pandemia. Nessa semana nós só aqui no Brasil, já passamos das 125 mil mortes por causa do coronavírus. Então essa é uma realidade. Essa situação tem colocado a nossa sociedade, tem colocado as pessoas, tem colocado diante dessa realidade da morte. E as ovelhas de Jesus, as ovelhas do bom pastor, elas não estão necessariamente poupadas de andar pelo vale da sombra da morte. O rei Davi, ele diz: ainda que eu ande por esse vale, onde a sombra da morte, ela me atinge, ela está ali perto, ela me cobre, ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum. As ovelhas de Jesus, elas precisam estar preparadas para atravessar esses momentos, quando a realidade da morte, ela está próxima de nós. Por isso hoje, então eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, sobre esse consolo do Evangelho, que podemos experimentar quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus diz aqui, que o teu bordão e o teu cajado me consolam, no meio dessa realidade. E é sobre esse consolo que eu quero estar conversando com os irmãos. E para isso, nós vamos ler então uma palavra do apóstolo Paulo, que se encontra na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. E o texto está aí na tela. E nós vamos ler essas palavras do apóstolo Paulo. E eu queria só, antes de nós lermos, colocar o contexto dessas ovelhas de Jesus aqui, o que elas estavam experimentando, esta igreja. A igreja de Tessalônica, ela nasceu em meio a muita tribulação, muita perseguição. Essas pessoas aqui, esses irmãos, eles estavam atravessando um período também de muita ameaça, de muita insegurança. E eles tinham uma expectativa ardente da volta de Jesus, que Jesus iria voltar e eles seriam então arrebatados, eles tinham esse desejo. Mas Jesus começou a demorar. A volta de Jesus começou a demorar para acontecer. E aí sabe o que estava acontecendo, irmãos? Irmãos queridos dessa igreja estavam morrendo, em meio àquela circunstância de tribulação. Pessoas estavam morrendo dali, da igreja. E aí aquela igreja, então, a igreja de Tessalônica, ela estava atravessando, andando no meio do vale da sombra da morte. A morte estava próxima, pessoas ali deles morrendo. E eles começaram então a levantar uma série de questionamentos, e esse texto que nós vamos ler essa palavra de consolo do Evangelho que Paulo dá para essas ovelhas que estão atravessando esse período e têm diante de si, perto de si, a realidade da morte como uma ameaça, como uma presença. E olha o que o apóstolo Paulo diz então para essa igreja, muito parecido com o nosso contexto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E dormem aqui é os que morreram. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto,
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, olha como eles tinham a esperança de que Jesus ia voltar enquanto eles estivessem vivos ainda. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler juntos agora o verso 18? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo para uma igreja que estava andando pelo vale da sombra da morte. Pessoas queridas, em meio a muita tribulação, estavam morrendo, e Paulo dá essa palavra de consolo para essa igreja. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo não diz para nós não nos entristecermos. Próximo slide aí, o verso 13, olha o que diz o verso 13, aí o apóstolo Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo não diz para a gente não se entristecer quando alguém morre, quando alguém que a gente ama morre. Ele diz o que aqui? Para nós não nos entristecermos como aquelas pessoas que não têm a esperança. Eles não têm a esperança que nós temos. Em outras palavras, Paulo diz assim: nós vamos nos entristecer. Seria desumano dizer, quando alguém que a gente ama morre, alguém querido morre, a gente dizer assim, não se entristeça. Isso seria desumano. Mas Paulo aqui está dizendo assim, não se entristeça, eu escrevo essas palavras, e consolem-se uns aos outros com essas palavras, e essa esperança, para que vocês se entristeçam, mas vocês têm uma esperança que vai consolar vocês. Vocês vão se entristecer. Eu só espero que vocês não se desesperem. O cristão pode se entristecer, mas a esperança que nós temos não deixa a gente se desesperar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nessa palavra que nós lemos. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo testemunha, na carta dele aos Filipenses, que ele tinha um grande amigo, um irmão muito querido dele, chamado Epafrodito. Isso está escrito lá em Filipenses capítulo 2, e Paulo diz que esse amigo dele adoeceu de uma doença mortal. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus teve compaixão de Epafrodito e restaurou Epafrodito. Epafrodito não morreu. E aí Paulo diz em Filipenses 2, ele diz em Filipenses 2, 27 assim, mas Deus não teve compaixão só do Epafrodito, teve compaixão de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí eu perguntaria para o apóstolo Paulo assim, então Paulo, se Epafrodito tivesse morrido, você ia se entristecer? E Paulo ia dizer assim, eu ia me entristecer muito. Porque eu não estou dizendo para você não se entristecer, mas eu estou trazendo uma palavra que consola você na tristeza e que faz com que você não se desespere. É uma palavra da esperança do Evangelho para aqueles que estão atravessando o vale da sombra da morte. Queridos irmãos, o Evangelho, ele não proíbe as lágrimas, mas o Evangelho, ele enxuga as nossas lágrimas com a sua
palavra de esperança. Por isso que no verso 18, pode colocar o próximo slide, diz o que aí o verso 18? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E hoje eu queria ver um pouquinho sobre essa esperança. Então, qual é essa esperança que nós temos? Qual é essa esperança que nos consola, que nos fortalece? Que esperança é essa que nós podemos ter diante da realidade da morte, que é uma realidade próxima hoje e real, e que nós temos tido contato? E as ovelhas de Jesus estão também andando neste vale e lidando com essa realidade. E eu queria deixar então hoje aqui 3 considerações sobre a esperança do Evangelho que nos fortalece no meio do vale da sombra da morte. 3 considerações sobre a nossa esperança. Em primeiro lugar, essa nossa esperança, diz Paulo aqui para os irmãos de Tessalônica, essa nossa esperança, ela é a esperança de vida eterna, e ela é uma certeza firmemente alicerçada. A nossa esperança, irmãos, ela não é uma muletinha psicológica, para trazer assim um confortozinho no coração, assim, sabe, em dia de velório, sabe assim? Não, essa esperança nossa, ela é uma certeza, e ela é firmemente alicerçada, é uma âncora na nossa alma. E aí, diante da realidade do luto, eu choro, mas eu não me desespero, porque eu tenho essa palavra de esperança, que me ancora, que me alicerça e que me sustenta. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, é uma certeza. Veja que é uma certeza baseada em 2 bases sólidas, diz Paulo. Primeiro, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É uma certeza alicerçada na vitória de Jesus. Verso 14, está aí o slide na tela, o próximo slide. O que diz o verso 14? Ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Jesus morreu, ressuscitou, e se ele voltará, se ele vai descer, é porque ele subiu. A vitória de Jesus é o nosso alicerce. A palavra de Deus, o Evangelho, diz que Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? Jesus venceu a morte. Ele verdadeiramente morreu. Porque tem gente que acha que Jesus não morreu na cruz. Tem muita gente por aí que acha que Jesus só desmaiou. Aí ele foi sepultado, mas ele não tinha morrido mesmo. Aí no terceiro dia, como a tumba estava fresquinha, geladinha, no terceiro dia ele acordou, ele não tinha morrido, ele só tinha desmaiado. Aí ele removeu uma pedra de mais de 1 tonelada, e aí ele saiu e foi morar lá na Índia, não sei aonde, ele fugiu, mas ele não morreu. Não, a Bíblia fala que Jesus verdadeiramente morreu. Ao terceiro dia ele verdadeiramente ressuscitou. E depois de 40 dias ele ascendeu aos céus e foi para ressurreto, ficar no trono junto ao Pai, no trono de Deus, na casa do Pai. Isso é importante porque, irmãos, porque Jesus, ele é o único que venceu a morte. Jesus, ele não é o único que ressuscitou na Bíblia. Outras pessoas ressuscitaram, mas Jesus é o único que venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele voltou a morrer? Todos os outros que ressuscitaram na Bíblia voltaram a morrer, mas Jesus não voltou a morrer. Ele ressurreto foi para a presença de Deus, e ele vivo está, sentado no trono, reinando soberano.
Essa é a base da nossa esperança. Jesus, ele venceu a morte. Ele não torna a morrer. Ele vivo está. E Paulo diz mais aqui, que a base dessa nossa esperança, além dessa vitória de Jesus, e ele venceu, e essa vitória então ela é imputada para todo aquele que está nele, essa esperança também está baseada na palavra de Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 15, que nós demos no próximo slide. Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por meio do quê? Por palavra do Senhor. Declaramos isto, e aí Paulo começa a explicar. Ele vivo está, ele voltará, e nós estaremos com ele. E é muito interessante que essa é a âncora de Paulo. Irmãos, a nossa esperança não é uma ideia da gente. A minha esperança de vida eterna, ela não é uma coisa que a gente cria ou que a gente torce para ter. Não, ela é uma certeza que está alicerçada na vitória de Jesus sobre a morte. Ele vivo está, e alicerçada na palavra do Senhor. É sobre esse fundamento que eu coloco e descanso a minha esperança. E o que diz essa palavra? Aí vem a segunda consideração. O que é morrer para um cristão? O que é a experiência da morte agora para um cristão que está em Cristo Jesus, que venceu a morte e vivo está? A palavra de Deus diz que morrer para o cristão é simplesmente estar com o Senhor. O morrer é estar com o Senhor. Diz o verso 14, texto que nós lemos, está aí na tela, né? E vocês vão cansar de ver agora esse texto, porque a gente tem que explicar, mas o verso 14 diz que: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará o que, irmãos? Trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Onde estão os que morreram? Conforme o Evangelho. Estão na companhia de quem? Estão na companhia de Jesus, porque Jesus trará em sua companhia. Morrer é estar com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:8, como ele define a morte. O texto está aí, vamos ler juntos? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é a morte para um cristão? É quando eu deixo o corpo e vou habitar com quem? Com o Senhor. Filipenses 1:23, olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, de um e outro lado, o texto está aí, ora, de um e outro lado, eu estou constrangindo, tendo o desejo do que, irmãos? De partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é morrer? É partir para estar com quem? Com Cristo, com o Senhor. O texto não tem aqui, mas vocês lembram bem aquele ladrão na cruz? O que Jesus disse para aquele ladrão na cruz que creu nele e confiou nele? Hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o meu ser, a minha identidade, o Danilo, a minha pessoa, ela não está no meu corpo, mas ela está, o meu ser, a minha identidade, ela está na minha alma, no meu espírito, na minha dimensão espiritual. Então, por exemplo, se você quiser me conhecer profundamente, não adianta você dissecar meu corpo, adianta? Eu quero conhecer o pastor, eu quero conhecer o que o pastor Danilo pensa profundamente sobre tal assunto. Aí você abre minha cabeça e começa com um microscópio a dissecar meu cérebro. Você vai conhecer meus pensamentos? Por que não? Você vai saber o que eu penso? Você vai saber, você vai me conhecer
dissecando. Não, no máximo, se você me dissecar, você vai dizer assim, ele não fumava. Você vai olhar para o meu pulmão e vai falar assim, ele não fumava, mas ele gostava de bacon, estou vendo aqui, né, aqui hambúrguer, bacon. É o máximo que você vai conseguir assim, entendeu? Mas você não vai me conhecer, porque o meu ser, a minha essência, aquilo que eu sou, o Danilo, não está no meu corpo, está na minha alma, está no meu espírito. E quando eu morro, o que diz a palavra? Que simplesmente eu deixo o meu corpo e o meu eu, o meu ser, ele vai habitar com o Senhor. E a terceira consideração de consolo que eu queria deixar para nós aqui, são sobre as imagens que a palavra usa para falar sobre essa experiência, então agora, de estar com Cristo. Aquele que morre, ele vai estar com o Senhor. E o que significa esse estar com Cristo? E o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus usa algumas imagens, eu queria deixar com vocês aqui nessa manhã, essas imagens. São 4 imagens. Aqui no texto que nós lemos, qual é a imagem que Paulo usa para falar dessa experiência? Eu acho interessante que Paulo não diz assim, né? A pessoa morreu. Verso 13, próximo slide está aí, né? Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que... Ao quê? Aos que dormem. Por que o apóstolo Paulo não diz aos que morreram? Não é curioso? Ele não diz simplesmente aos que morreram, ele fala aos que dormem. Essa é a primeira imagem que o Novo Testamento fala sobre essa experiência. Então, quando a gente vai para Cristo, vai estar com Cristo, é a experiência do descanso. Dormir aqui não é como algumas doutrinas por aí ensinam, não são doutrinas que têm base bíblica. Já ouviu falar da doutrina do sono da alma? Que a pessoa... Então, por causa desses textos, os que dormem, a pessoa vai ficar, então, ela vai ficar dormindo até Jesus voltar. E essa doutrina, ela não tem base bíblica para se sustentar. Quando o Novo Testamento aqui fala de dormir, está falando de descanso. É aquilo que Apocalipse, capítulo 14, verso 13 diz. Olha o que diz Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, felizes os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, aqui é o Espírito Santo, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A primeira imagem que o Novo Testamento coloca dessa experiência, para nós nos consolarmos mutuamente, é que aqueles que morrem em Cristo, eles vão para o Senhor e eles entram no descanso do Senhor. Eles descansam. Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, Jesus não disse, Lázaro morreu. O que foi que Jesus disse? Lázaro adormeceu. E aí Jesus diz assim, eu vou lá para despertá-lo. Ele adormeceu. A segunda imagem que o Novo Testamento usa é a imagem do paraíso. Para aquele ladrão na cruz, Jesus diz o quê? Hoje você estará comigo no paraíso. Paraíso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, que ele teve a experiência de ser arrebatado para lá, e lá ele viu coisas que eram indizíveis. A linguagem humana não consegue traduzir dessa experiência, mas é essa dimensão, ele usa essa imagem para dizer, esse estar com Cristo é estar no paraíso. Uma terceira imagem que o Novo Testamento usa é a imagem da festa. Muitas parábolas ilustram esse estar com Jesus, ilustram com essa imagem da festa, da celebração.
Aqueles que morrem em Cristo vão estar com Cristo, e esse estar com Cristo é como se fosse um grande banquete, e a pessoa está ali então, nessa plenitude de vida, desfrutando agora, na presença do Senhor. Muitas são as imagens, são as parábolas, mas a parábola do rico e do Lázaro, não sei se vocês lembram, ensina bem isso, que quando aqueles dois morreram, o rico morreu e o Lázaro, que era aquele mendigo que ficava na porta, os dois morreram, diz que o Lázaro, o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e essa é uma expressão judaica que significa um banquete, o lugar de honra num banquete. Ele, que não tinha o que comer nessa vida, esse é o contraste. Ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico não dava para ele. Quando ele morre, ele é levado então para o lugar de honra no banquete, esse é o seio de Abraão, uma expressão simbólica, mas isso simboliza essa imagem que o Novo Testamento e a palavra colocam. Mas tem uma quarta imagem, e para mim é a imagem que eu acho mais linda, é a imagem que mais me toca, quando o Novo Testamento fala, consolem-se a respeito da morte, porque aquele que está em Cristo, quando ele morre, ele não morre, ele descansa. Aquele que está em Cristo, quando morre, ele não morre, ele vai para o paraíso. Aquele que está em Cristo, quando morre, ele não morre, ele vai para o banquete, ele vai para o lugar da alegria e da celebração, na presença de Deus. E a quarta imagem, a que mais me toca no coração, é que aquele que em Cristo, quando morre, ele não morre, ele volta para a casa do Pai, que é o que Jesus diz, né? No texto que nós lemos de João, é a imagem do lar, do lar. Deixa eu fazer uma pergunta aí, você gosta, depois de um dia cansado, você gosta de voltar para casa? Você gosta? Eu não sei você, irmão, mas assim, o lugar que eu mais gosto de estar é no meu lar, na minha casa. Depois, assim, viajar é gostoso. Quem gosta de viajar aí, levanta a mão assim. Viaja, você gosta de viajar? Sabe qual é uma das melhores partes da viagem? É voltar, não é? A gente viajar é bom, conhece lugar, mas assim, mais gostoso também é quando a gente volta e chega em casa. E quando a gente volta para a casa do Pai, do nosso Pai. E essa imagem que Jesus pinta quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar para vocês. E morrer para um cristão é voltar para o lar, morrer para um cristão é voltar para a nossa casa, aonde a gente encontra o abrigo, a acolhida. E Jesus diz algo aqui sobre essa figura que ele pinta, que ele fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei. A gente sempre vê na televisão, quando uma pessoa morre, né, assim naqueles quadros de humor, e a pessoa vai para o céu, quem sempre está na porta lá? É São Pedro. Você já viu essa história, né? É sempre São Pedro que está lá, e São Pedro está com o quê? Com uma prancheta na mão, caneta, e aí ele fica, e você, o que você fez lá? E ele fica assim, isso é quadro de humor, porque o Evangelho diz que não é assim. O Evangelho diz: quem é que nos recebe? Não é São Pedro. A primeira pessoa que eu vou encontrar quando eu morrer não é São Pedro, graças a Deus. A primeira pessoa que eu encontrar quando eu morrer vai ser o meu Senhor Jesus. É aquela imagem da parábola do filho pródigo. Eu sou o filho pródigo, e eu estou voltando para casa, e um dia eu vou chegar em casa, e quando eu chegar em casa, quem vai estar me esperando é o meu Pai, é o Pai nosso que estás nos céus, e é o Senhor Jesus. Ele diz:
eu vos receberei. Estevão, o primeiro mártir cristão, o Novo Testamento relata que quando ele estava na experiência da morte dele, diz a Bíblia que os céus se abriram, e quem foi que ele viu? Ele viu o Senhor assentado no trono. E quando ele estava sendo apedrejado e morrendo, ele falou com quem? Ele disse: Senhor, perdoa eles, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não impute sobre os meus apedrejadores o mal. Ele estava falando com Jesus. Porque quando a gente descansa das lutas dessa vida, a primeira experiência que a gente tem, quando a gente abre os olhos do outro lado, a gente vai ver o próprio Senhor Jesus nos estendendo a mão e dizendo: meu filho, meu servo, entra no descanso do teu Senhor. Eu acho maravilhoso, irmãos, que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que inclusive no dia da minha morte, Ele vai estar comigo, e eu não vou fazer essa travessia sozinho, não vou. E eu já vi pessoas testemunhando, familiares de pessoas testemunhando. Eu acho que eu já contei essa história aqui na igreja. E eu conheço famílias de pessoas que disseram assim: a pessoa estava em casa, muito enferma, muito doente, consciente, e a pessoa chamou, e essa história eu ouvi da esposa desse irmão, que ele chamou a esposa e falou assim: eu acho que agora eu estou indo, eu estou sentindo dor, eu estou indo. Ela falou assim: vou ligar para o hospital, vou ligar para o médico, e ele falou assim: não liga, não liga, porque o Senhor Jesus está aqui. E aí a pessoa descansou. Não liga, porque o Senhor Jesus está aqui. Ele se despediu e descansou. E eu já ouvi mais de uma vez histórias desse tipo, onde pessoas elas têm essa experiência que o Novo Testamento nos promete. E assim a palavra de Deus diz: consolem-se uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. Porque nós estamos vivendo uma época em que o mundo inteiro, por causa da pandemia, dessas realidades, nós estamos andando no meio do vale da sombra da morte, a morte como uma realidade. E nós nos entristecemos, mas nós não nos desesperamos. Por quê? Porque nós temos uma esperança que é firme. Nós temos uma esperança de que a morte não me mata, morrer é apenas deixar este corpo, onde o meu espírito então vai estar com o Senhor. E essa esperança, de que essa experiência é descanso, é paraíso, é festa, e é a volta para a casa do Pai, o retorno para o nosso lar. Que Deus abençoe, e eu queria deixar essa palavra nos nossos corações, e queria dizer mais uma coisa: nós temos essa esperança, amém? Mas se você que me ouve não tem essa esperança, você é como aqueles que o apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós lemos, que estão lidando com a realidade da morte, mas não tem essa esperança. Eu queria encorajar você hoje: ore ao Senhor Jesus, porque Ele está vivo ou não? Ele venceu a morte? Então Ele vivo está. Ore ao Senhor Jesus. Eu queria encorajar você: se você não tem essa esperança, por que você não agarra essa esperança hoje no teu coração? Por que você não se entrega para essa esperança hoje no teu coração? Essa esperança que é sólida e firme. E eu queria encorajar você a fazer um desafio: fale com o Senhor, porque eu sei que Ele está vivo. Talvez você diga assim: mas eu não sei. Não faz mal, fale com Ele, e você verá, porque Ele vivo está.
e Ele vai responder o teu clamor. Jesus jamais rejeitou alguém que foi até a presença dEle. Em todo o Novo Testamento, em todo o Evangelho, qualquer pessoa, mesmo aquela que não merecia nada, qualquer um que chegou na presença de Jesus, por Jesus foi ouvido e acolhido. Quero encorajar você, se você não tem essa esperança, por que não tê-la hoje? Fale com Jesus. Eu falo o que, pastor? Faz a oração do ladrão na cruz. Qual foi a oração do ladrão? É muito simples, não precisa ser longa, não precisa ser comprida, tem que ser apenas de coração. De coração diga assim: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Experimente, faça essa oração, fale com Jesus, porque Ele vivo está, e eu tenho certeza absoluta que por Ele você será acolhido, e Ele virá ao teu encontro com graça, e enchendo o teu coração com esse Espírito, e com essa certeza, que faz a gente atravessar o vale da sombra da morte, essa esperança que nos restaura e nos fortalece. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. Quero orar nesse momento por nós, e nós vamos encerrar depois com um cântico, né? Que os irmãos vão ministrar para nós, chamar os irmãos do louvor aqui. Sentado mesmo, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você tem lidado com a realidade da morte nesses dias? Na tua família, pessoas amadas, pessoas queridas. Você lidou? Teve pessoas amadas suas que partiram? Nesses dias, lembre-se que aquele que está em Cristo Jesus, ele não morreu, mas ele está com o Senhor. E que essa palavra do Evangelho, ela enxugue as tuas lágrimas, e que essa esperança fortaleça o teu coração. Senhor Jesus, o Senhor, nós podemos orar agora porque o Senhor venceu a morte, e o Senhor está assentado no trono soberano, e o Senhor nos ouve. Nós não temos uma esperança morta, mas essa nossa esperança é viva. E para esses dias de pandemia, dias de incertezas, onde a sombra da morte está próxima de nós, hoje nós queremos então voltar nosso olhar e descansar o nosso coração na certeza dessa esperança, e que essa esperança nos fortaleça, que essa esperança lance fora o medo, que essa esperança enxugue as lágrimas daqueles que precisam ser consolados. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa, Senhor, as tuas ovelhas, atravessando esses vales e caminhos tão ameaçadores, tão difíceis. Conduz o teu povo, e que nós possamos andar, Senhor, nessa semana que recomeça, andarmos com o nosso coração firmes na tua palavra, na tua vitória, na tua graça. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Somente Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor. Somente Deus, somente Deus. Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus que Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Vamos cantar? Somente Deus tem a fórmula, tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro
Meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Amém. Uma ótima semana aos irmãos.